Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Insônia Podcast. Neste episódio, trataremos de assuntos como paralisia do sono e delírios. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, SoundCloud. Vá até lá e comente, compartilhe, dê o seu like, isso nos ajuda bastante. Sem mais, vamos à nossa primeira história. Narrada por Giovanna Teodoro e Mouperin, este conto nos faz pensar muito sobre qual é o verdadeiro significado dos delírios. O barulho do relógio ainda ecoa em minha mente. Parece que o tempo passado nos últimos meses se eternizou. E agora, em minha cama, eu olho para cima e a imagem contínua do ventilador me remete àqueles deploráveis dias no manicômio. Hipnotizador. Escutando gritos e pancadarias, eu decido sair de casa, esfriar a cabeça. Não é real. O vento gélido daquela manhã entrecortava minha face. Eu caminhava, e por mais tentadoramente desafiante que fossem as imagens projetadas no meu inconsciente, eu procurava fechar os olhos, ignorar. A angústia que me dominava era perturbadora e visível, mas eu prosseguia. Buscava escutar o som do vento, ao qual se misturava vestígios de um possível temporal. O céu já não era azul, e tudo se escurecia ao meu redor. Faíscas de luz clareavam de vez em quando, e eu decidi voltar. É impressionante que em meio a todo esse caos eu tenha escutado meu filho. Entrando em casa, de súbito, tudo se clareou. O ar mais leve me permitiu encontrar o quarto onde ele estava chorando absurdamente. Talvez fosse fome, mas ele se acalmou tão logo o peguei no colo. As coisas haviam mergulhado em um silêncio ensurdecedor, e a calma transmitida pelo menino era absorvida pelo meu medo interior. Ainda devia preparar o almoço, então coloquei meu filho de volta no berço e caminhei até a cozinha. Acontece que, conforme eu andava, meus passos pareciam se multiplicar. E escutava pancadas e batidas nas janelas da sala, mas sempre mantendo o olhar fixo nas flores da cortina na cozinha. O corredor se esticava, sombrio, e as flores aumentavam e diminuíam de acordo com o volume das pancadas. Escutei batidas na porta. Certamente era meu irmão. Ele passou a morar comigo quando saí do hospital. Então esqueci as flores e abri a porta. Por Deus, não sou capaz de dizer o que passou nesse milésimo de segundo. Mas havia sangue. O vulto que entrou pela cozinha foi ao quarto pegar meu filho, e vindo na minha direção repetia palavras embaralhadas, e não me era permitido processar o que queria dizer com aquilo. Ana, almoço, chorando, João, berço, caiu, sangue, sangue. A faca, o homem e o menino, consubstanciados em um só ser. O vulto preto, impossível de se distinguir de algo, abstrato. E havia sangue. As pancadas aumentavam. Havia sangue. E a faca na beira da pia, melancolicamente me satisfazia. Medo, ânsia, renegação e um prazer absurdamente incontrolável. Eu peguei, havia sangue nas mãos, e no chão, e nas flores das cortinas. Pouco a pouco, o vulto negro se desfez. Era tarde, o sol entrava pela janela. Ainda havia sangue. Tudo o que existia se desconstruiu perante a luz intensa que se alastrava. Toda a escuridão se iluminou, e os barulhos vagarosamente diminuíram. Eu fechei os olhos, para que a escuridão voltasse a preencher meu mundo. Mas era involuntário que tudo fosse branco, e o ventilador girava. E o barulho do relógio persistia, contrastando com uma série de vozes de pessoas vestidas de branco.
nesta segunda história, adaptada e narrada por Mouperin, um questionamento é feito a vocês ouvintes. Vocês já tiveram paralisia do sono? Antes de começar, deixe-me dizer que eu tenho uma longa história de paralisia do sono múltipla, desde quando eu era uma criança. Eu até ouso dizer múltiplas em uma única noite. Eu tenho 18 anos e, bem, eu saí da casa da minha mãe 2 anos atrás e tenho sido independente desde então. E tenho sido colega de quarto do meu tio já por uns 2 ou 3 meses. Mas essa é uma história diferente. Bom, isso vai ser um pouco esquisito se você considerar o fato que eu estou ouvindo histórias de terror enquanto estou tentando cair no sono depois de acordar às 5 da manhã. A mesma data que eu estou escrevendo essa história, 25 de setembro de 2018. Enquanto eu estava tentando cair no sono com os meus headphones, eu comecei a perceber que eu estava acordado, mas o meu corpo não podia se mover. Isso seria estranho para mim, considerando que eu não tenho tido paralisia do sono por muito tempo, mas eu sabia que agora isso estava acontecendo. Minha visão começou a ficar embaçada, minha cabeça começou a ficar pesada, mas eu ainda podia ouvir a voz saindo dos meus headphones narrando uma história. A coisa mais estranha é que de algum jeito eu consegui mover a minha mão, e eu tentei tirar os meus headphones, mas quanto mais eu tentava, eu não os conseguia tirar, como se eles tivessem colado nas minhas orelhas. Depois de muito tentar, eu consegui tirá-los. Mas aqui é que a história fica estranha. Eu ainda podia ouvir a voz que vinha dos headphones. Eu toquei as minhas orelhas para ver se havia mais alguma coisa lá. Nada. Eu não conseguia sentir os meus headphones nas minhas orelhas. Eu estava ficando louco. Gritei ao meu tio chamando seu nome para ver se ele poderia me ouvir. Mas eu não obtive resposta. Toda vez que eu tentava gritar, minha voz ficava mais fraca, como se ao invés de gritar, eu estivesse sussurrando de uma forma alta. E então, eu comecei a ver coisas como demônios e faces deformadas, olhando para mim e sorrindo. Eu não consigo explicar como elas se pareciam, mas elas estavam aparecendo no teto, nas paredes, em todos os lugares. Conforme eu fui ficando mais apavorado, eu literalmente fiz o que qualquer criança faria. Eu me escondi debaixo do meu cobertor. Não porque eu estava com medo ou temendo por minha vida, mas eu queria que aquelas faces fossem embora. E mesmo depois que elas foram, a coisa ainda não tinha acabado. Foi quando uma das coisas mais estranhas de minha vida aconteceu. Conforme a minha visão ia ficando mais clara, e eu fui capaz de me mover com maior liberdade, foi quando eu percebi. Eu não havia mexido um músculo o tempo todo que eu estava passando pela paralisia do sono. Eu estava alucinando e imaginando que eu estava me movendo e gritando. Como eu disse antes, eu tenho alguma experiência com paralisia do sono. Logo, eu sei como sair dela quando é uma coisa normal, onde você apenas acorda e não pode se mover. Sim, eu sei que isso é o que importa,
Mas nem todas as paralisias que eu tive antes tiveram alucinações ou imaginação. Essa foi uma das poucas paralisias onde eu alucinei e imaginei coisas. Como eu disse anteriormente, já fazia um bom tempo que eu não tinha paralisia do sono, e essa foi a mais recente. Eu sei que provavelmente não foi tão assustador assim, mas para aqueles que têm paralisia do sono, estas pessoas sabem como estes episódios podem ser aterrorizadores. Você precisa de uma alma e de uma mente forte para sair de uma coisa dessas, porque você está literalmente lutando contra você mesmo para ser capaz de movimentar e conseguir voltar para a realidade. Então, para aqueles que nunca tiveram paralisia do sono em suas vidas, eu realmente espero que vocês nunca tenham. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio de Insônia Podcast. Tenham todos uma ótima noite de sono.